Existe uma frase frequentemente citada por muitos cristãos que diz que Deus é amor, mas também é um fogo consumidor. Isso significa que, por mais que Deus seja bondoso e misericordioso, sua santidade não tolera o pecado, e, portanto, o pecador deve pagar por seus erros. Você já se perguntou até onde se estende o amor de Deus e onde começa a sua justiça? Como entendemos aquelas histórias da Bíblia que retratam um Deus cheio de amor e bondade, mas que também pune severamente aqueles que cometem erros? Ao nos aprofundarmos, percebemos que, na realidade, Deus nos ama profundamente e não se deleita no sofrimento humano. No entanto, Ele é justo e deve cumprir sua palavra. No vídeo de hoje, vou mostrar a você 7 mortes na Bíblia que são difíceis de entender, mas que nos ajudam a compreender melhor quem é o Deus e quão magnífico Ele é. Então, não tire conclusões precipitadas. E no final, vou mostrar o que fazer para evitar os mesmos erros que essas pessoas cometeram, resultando em suas mortes por não obedecerem à palavra do Senhor. Mas antes de começarmos, quero pedir para que você se inscreva no meu canal. É só clicar no botão inscrever-se logo abaixo do vídeo e ativar o sininho de notificação, pois quero te ajudar a entender a Bíblia de uma forma simples e fácil todos os dias, ok? Então, vamos começar. Primeira morte, um homem chamado Onã. Onã era filho de Judá e foi instruído por seu pai a se casar com a Tamar, a viúva de seu irmão que havia falecido. Naquela época, era um mandamento de Deus que a esposa de um homem falecido fosse dada a seu irmão vivo para manter a linhagem familiar. No entanto, apesar de concordar em se casar com Tamar, Onã desobedeceu às ordens de Deus ao negar gerar filhos com ela. Cada vez que ele tinha relações sexuais com Tamar, ele derramava seu sêmen no chão, impedindo-a de engravidar. Esse comportamento egoísta e malicioso irritou o Senhor, que acabou tirando a sua vida. Segunda morte, a esposa de Ló. Em Gênesis capítulo 19, a Bíblia relata que as cidades de Sodoma e Gomorra eram tão corruptas e cheias de pecado que Deus decidiu destruí-las. Antes de fazer isso, o Senhor enviou 2 anjos disfarçados de humanos para Sodoma, onde foram hospedados por Ló, sobrinho de Abraão. Os homens da cidade cercaram a casa e exigiram que Ló entregasse os visitantes para que pudessem abusar deles. Ló tentou proteger os anjos, oferecendo suas próprias filhas, mas os anjos interviram, cegando aquelas pessoas, mas para evitar o ataque. Devido à grande maldade naquela cidade, os anjos ordenaram que Ló e sua família deixassem imediatamente Sodoma e Gomorra, para serem salvos da destruição causada pela chuva de fogo e enxofre do céu. No entanto, eles não foram autorizados a olhar para trás, enquanto as cidades estavam sendo destruídas. A Bíblia diz que, enquanto fugiam, a esposa de Ló desobedeceu a ordem de Deus ao olhar para trás e foi transformada em uma estátua de sal como punição. Esta transformação é uma das histórias mais misteriosas da Bíblia e pode evocar a sensação de que servimos a um Deus implacável. No entanto, isso simboliza algo maior: a resistência em deixar uma vida de pecado e seguir um novo caminho de obediência a Deus. No texto original hebraico, olhar para trás também significava demonstrar apego emocional à cidade de Sodoma. Embora a mulher já tivesse saído daquele lugar fisicamente, o lugar ainda estava vivo em seu coração, e ela morreu por sua desobediência e apego ao pecado. Terceira morte, Nadab e Abiú. A história de Nadab e Abiú, registrada em Levítico 10, destaca a santidade de Deus e mostra que ele leva muito a sério questões relativas à adoração de seu nome. Apesar de Nadab e Abiú serem filhos de Arão, sobrinhos de Moisés e sacerdotes da tenda sagrada, o Senhor não os poupou quando pegaram seus incensários e colocaram fogo e incenso neles, porque o fogo que ofereceram na ocasião não era autorizado.
ou seja, não estava de acordo com as instruções que Deus havia dado. Esse ato foi considerado uma violação dos padrões estabelecidos pelo Senhor para o culto no tabernáculo. Ao desobedecer a Deus, Nadab e Abiú mostraram desrespeito à santidade do Senhor e à ordem que ele havia dado. Como consequência, Deus enviou uma chama de fogo que saiu da tenda e atingiu os filhos de Arão, que morreram instantaneamente. Além de testemunhar a morte de seus 2 filhos, Arão teve que suportar a dor de saber que a causa foi a desobediência deles. Essas histórias, por mais trágicas que sejam, nos ajudam a entender a importância da obediência a Deus e o quanto ele valoriza sua santidade e justiça. Ao longo deste vídeo, vamos explorar outras 4 mortes bíblicas que carregam lições profundas sobre a natureza de Deus e como podemos evitar os mesmos erros. Então continue conosco, se inscreva no canal e deixe o seu like. Deus não permitiu que Arão lamentasse as mortes de seus filhos e ordenou que seus corpos fossem enterrados fora do acampamento, como foi feito com todos os hebreus que morreram em desonra. 4ª morte: Acã. Acã era um israelita que desobedeceu a uma ordem de Deus após a conquista de Jericó. O Senhor havia dito que tudo em Jericó deveria ser destruído e não tomado por ninguém. No entanto, em Josué capítulo 7, vimos que Acã, movido pela ganância, desrespeitou essa ordem e pegou para si um manto babilônico, 200 siclos de prata e um punhado de ouro. Ele então escondeu esses itens em sua tenda, tentando ocultar o seu pecado. Isso trouxe problemas não apenas para ele, mas para todo o acampamento hebreu. Como resultado do pecado de Acã, Israel sofreu uma derrota humilhante em sua próxima batalha contra a cidade de Ai, pois perderam a proteção e o favor de Deus. Sem saber o que estava acontecendo, Josué se aproximou do Senhor, que revelou que havia pecado entre o povo. Acã foi confrontado e eventualmente confessou seu pecado. Como consequência, ele e toda a sua família foram levados ao vale de Acor, onde foram apedrejados e queimados, conforme a lei da época, para tal transgressão. Sim, isso parece muito severo, mas todo o povo estava pagando um preço alto pela desobediência de um homem, e isso poderia comprometer o plano de Deus para Israel. 5ª morte: Ananias e Safira. Ao contrário da maioria das histórias onde Deus puniu seus servos por atos de maldade e desobediência, Ananias e Safira faziam parte da igreja primitiva liderada pelos apóstolos de Cristo. Naquela época, os cristãos tinham um forte senso de comunidade e muitos vendiam suas propriedades e bens para compartilhar recursos com os necessitados. Ninguém era forçado a fazer isso, mas aqueles que o faziam por amor ao próximo e aos ensinamentos de Jesus. Ananias, com o conhecimento de sua esposa, vendeu sua propriedade, mas em vez de dar todo o lucro, ficaram com parte do dinheiro para si. Até aí, tudo bem. O problema surgiu quando Ananias entregou parte do dinheiro aos apóstolos, mas mentiu, alegando que a quantia representava todo o valor da venda. Então, Pedro confrontou Ananias, dizendo que ele não havia mentido apenas aos homens, mas ao Espírito Santo. Imediatamente, Ananias caiu morto. Cerca de 3 horas depois, Safira chegou sem saber o que havia acontecido com o seu marido. Pedro então a questionou sobre o preço da propriedade e ela repetiu a mentira. Após confirmar que ambos estavam envolvidos na tentativa de enganar a igreja, Pedro disse que ela enfrentaria o mesmo destino de seu marido e Safira também caiu morta no local. 6ª morte: a morte de Uzá. A morte de Uzá, um dos responsáveis por cuidar da Arca da Aliança quando ela estava sendo trazida de volta a Jerusalém, é considerada uma das mais injustas de toda a Bíblia do ponto de vista do ser humano. A Bíblia relata que o rei Davi decidiu transportar a Arca da Aliança para Jerusalém com grande celebração. Durante este transporte, Uzá e Aiô
filhos de Abinadab, foram encarregados de guiar a nova carroça puxada por bois que carregavam a Arca da Aliança, em vez de usar as varas que cabiam nos anéis do objeto sagrado como ordenado. De acordo com a lei de Moisés, a arca nunca deveria ser tocada diretamente por humanos, porque era considerada sagrada e santa. No entanto, em um ponto, os bois que puxavam a carroça tropeçaram, e em um esforço para evitar que a arca caísse, Uzá estendeu a mão e a tocou, desobedecendo a lei de Deus. Naquele momento, o Senhor o matou, e ele caiu ali mesmo, diante de Davi. Sétima morte: Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, ungido por Samuel para unificar as tribos de Israel e liderar o exército contra os ataques dos filisteus. Seu reinado começou com sucesso, mas logo foi marcado por uma série de desobediências aos mandamentos de Deus. Uma dessas ações irresponsáveis acabou arruinando seu reinado. Saul desobedeceu a Deus várias vezes, sendo uma das mais graves a desobediência à ordem de destruir completamente os amalequitas e todos os seus bens. Em vez disso, ele poupou o rei Agag e os melhores dos rebanhos. Como resultado da sua desobediência, Deus retribuiu sua bênção de Saul, e o profeta Samuel declarou que o reinado seria dado a outro, na ocasião a Davi. A morte de Saul ocorreu em uma batalha contra os filisteus, onde, ferido gravemente, ele se suicidou para evitar ser capturado pelos inimigos. Essas histórias, por mais trágicas e difíceis de entender, nos ensinam sobre a seriedade com que Deus trata a obediência e a santidade. Elas mostram que, mesmo diante do amor e misericórdia de Deus, há consequências graves para a desobediência e a desonra a seus mandamentos. Ao aprendermos com esses exemplos, podemos nos esforçar para viver uma vida que honre e obedeça a Deus, evitando os mesmos erros que levaram a essas punições severas. Meus irmãos, em nossas vidas e na interpretação da Bíblia, muitas vezes nos deparamos com histórias que, à primeira vista, podem retratar Deus como um ser injusto e severo que tem prazer na dor e no sofrimento humano. Mas, quando temos o verdadeiro discernimento espiritual dessas histórias, percebemos que elas nos trazem um ensinamento genuíno sobre a importância de viver em obediência e fidelidade a Deus para o nosso próprio bem. Cada um desses personagens que enfrentou consequências terríveis, não por um capricho divino ou porque Deus não gosta de ser contrariado, mas devido às suas próprias escolhas de desobedecer ou desonrar a palavra do Senhor. Deus não se deleita no sofrimento de seus filhos, pelo contrário, Ele nos ama tanto que se dispôs a dar a vida de Cristo para nos dar a salvação e a vida eterna. Meu desejo com esta mensagem hoje é que você reflita sobre sua própria vida. Graças ao sacrifício de Jesus na cruz, você não morrerá fisicamente se desobedecer a um mandamento de Deus, como acontecia no passado. Mas a desobediência pode causar outro tipo de morte, que ainda é mais triste e grave para o cristão, que é a morte espiritual. Então, antes de terminarmos, quero te convidar a refletir se você está vivendo de acordo com os ensinamentos de Cristo. A história de cada um desses personagens bíblicos serve como um espelho que reflete não apenas os defeitos deles, mas também os nossos, nos encorajando a uma vida de fidelidade e obediência a Deus. E se você gostou desta mensagem, por favor, compartilhe com o maior número de pessoas possível. Vamos espalhar a palavra de Deus juntos. Que Deus te abençoe. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.